Chegando para nossa live, já domingamos aqui, né? Falando da palavra de Deus, já vamos começar nessa semana colocando no nosso coração a palavra, ouvindo a Deus, né? Ouvindo o Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo, Espírito Santo, para trazer um discernimento dessa palavra, trazer uma sabedoria, trazer uma força espiritual diante da palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui mais um dia diante da palavra, respirando a palavra, estando conectados com a palavra de Deus. E nós estamos no estudo de Gálatas e nós vamos hoje para Gálatas 3, tá? Então seja bem-vindo, Espírito Santo. Você também seja bem-vindo à nossa live, liderando a nossa mente. E diz assim: ó Gálatas insensatos, que os enfeitiçou, não foi diante dos olhos de Jesus Cristo, foi exposto para ser como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês não são sensatos que, tendo começado pelo Espírito que querem, agora se aperfeiçoar no esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aqueles que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês? Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que são da fé, e estes que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura de Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. E assim, os que são da fé são abençoados juntos a Abraão, homem de fé. Já que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também os gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos descendentes. A Escritura não diz: e que os seus descendentes, como se tem falado de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Quero dizer isso: a lei que veio de 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão do mediador. Contudo, o mediador representa mais um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerram tudo debaixo do pecado, a fim da promessa, que é pela fé de Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa lei, estavam sobre a custódia da lei, nela encerrados até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não há mais nenhum outro controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus.
E vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Amém, segundo a promessa. Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso, né? E na verdade que Paulo ele vai trazendo alguns esclarecimentos, eu vejo, sabe? Ele vem esclarecendo alguns pontos que as pessoas estavam um pouco meio que distorcendo isso, sabe? É interessante a palavra porque ela vem trazendo um ensinamento muito poderoso, né? E Paulo ele vem um pouco indignado porque as pessoas têm tentado tirar as coisas do lugar, têm tentado tirar os ensinamentos do lugar. E a primeira coisa que a gente vê aqui nos ensinamentos e no esclarecimento de Paulo é que a salvação é pela fé, não por obras. Por quê? Porque existiam rituais na época, né, lá de Moisés e tudo, que eram rituais que iam demonstrando a fé da pessoa, que iam demonstrando o quanto que ela servia a Deus ou não. Porém, quando Jesus Cristo ele vem através de um novo ciclo, um novo mover. Então as coisas velhas passaram, ele faz coisas novas. Quando ele faz coisas novas, ele entende que ele faz pela fé, não por obras. Então, eu dou o dízimo, que tá certo, tá? Mas eu vou para a igreja, eu sigo na igreja, mas minha vida tá uma bagunça fora. Eu não tenho atitudes cristãs, eu não tenho atitudes que levam o nome de Deus, e eu fico numa vida mundana totalmente distorcendo aquilo que Deus quer para minha vida. Então, Deus não está olhando a minha obra aqui e vai fazer uma negociação comigo, Ele vai olhar a minha fé, o quanto que eu estou realmente vivendo uma vida cristã, tá? A lei, ela aponta para Cristo. Então, antes existia uma lei, e a lei agora é um novo ciclo que era tudo centrado em Cristo, né? Então, assim, quando Jesus ele veio para colocar esse novo ciclo, esse novo mover, tá? Então, a lei, antes que era pela lei, ela tem que apontar para Cristo, os ensinamentos de Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Terceiro ponto aqui, a unidade em Cristo. Nós somos um, né? Ele fala o herdeiro, um herdeiro. Então, o herdeiro é Cristo, né? Ele é o que veio através de Deus para transformar nossa vida e para nos dar salvação. Então nós somos uma unidade em Cristo, nós somos um em Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa, porque nós somos descendentes de Abraão, mas tudo está ligado a Cristo, tá? Ele que nos liga, certo? 4, estamos vivendo pela promessa, ou seja, nós temos uma promessa. E essa promessa, ela é inegociável. O único que pode fazer essa promessa não acontecer é você mesmo. Mas como assim, Cíntia? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós já herdamos, somos filhos. Pela nossa fé, nós somos filhos em Deus, né? Filhos de Deus. E a partir disso, nós herdamos uma promessa junto a Abraão. Toda a descendência, né? Será abençoado, vocês receberão, né? Todos aqueles que descenderão de você, ele vai receber aquela herança poderosa. Então, resumindo um pouco dessa parte de Gálatas, ele traz, nós temos a liberdade. E essa liberdade, ela precisa ser uma liberdade onde eu não fique em cativeiros de leis, ou cativeiros humanos, onde eu sigo a dogmas e paradigmas humanos e deixo de viver a liberdade de viver em Cristo. Amém? Quando você tem atitudes que você não pode se mexer por algo, por alguém, quer dizer que você está numa atitude de cativeiro. E Deus, ele é livre, o amor, ele é livre. Não é que ele é livre, que ele é permissivo e ele é promíscuo, não é isso. Ele é livre no sentido de deixar ir e de deixar ficar. Esse é o amor, né? Mesmo que o outro vá, eu continuo amando. Mesmo que o outro fique, eu continuo amando. Amém? E nós estamos com a fé nas promessas, nós acreditamos nas promessas. É isso que faz todos os dias nós estarmos em pé, porque nós cremos que onde colocarmos a planta dos pés seremos abençoados, onde colocarmos nossas mãos seremos abençoados, onde nós temos o Deus do ouro e da prata, o Deus que jorra, né, abundância, que jorra alegria, que é a nossa força, que é tudo aquilo que nós precisamos. E nós somos filhos de Deus. Eu acho que a melhor identidade que nós possamos ter é essa.
somos filhos. E filho, gente, não tem que estar guerreando. É tudo bem que a gente tem as guerras, mas quando a gente é filho, eu sempre penso assim, Deus mandou o exército para cuidar de mim, né? Meu pai me protege, meu pai cuida de mim. Sendo que às vezes assim, Deus quer te proteger, Deus quer te cuidar e você não tem deixado. Eu por muito tempo eu fui assim e tenho trabalhado para deixar e permitir que Deus cuide de mim. Porque a gente acha que sabe tudo, que está no controle de tudo, que entende tudo e muitas vezes nós não entendemos e necessitamos do agir de Deus, do mover de Deus, do inspirar de Deus. Então, é uma coisa importante a gente entender que é filho. Filho é cuidado, filho é suprido, filho precisa obedecer, filho precisa estar na disciplina, filho precisa estar honrando o pai, obedecendo o pai. Filho pode pedir ao pai, nem sempre vai ser concedido porque o pai sabe o que é melhor para o filho, mas nós somos filhos e filhas de Deus. Isso é a melhor identidade que nós possamos ter, tá? Então aqui é um pouquinho de Gálatas. Glória a Deus por essa passagem, glória a Deus por ensinamentos. Então que a gente possa entender que nós somos filhos, nós somos herdeiros, que é seguir a Cristo, que não fique com dúvida, mas a gente tem que fazer os mesmos rituais, que tinha sacrifício, né? Antigamente, nós tínhamos circuncisão, nós tínhamos várias coisas que eram estabelecidas como um marco de fé, como um marco de comunhão. Mas quando nós entendemos Cristo, entendemos o mover de Cristo, tudo muda. E aí passa a ser Ele o centro, passa a ser o ensinamento de Cristo sempre, passa a ser aquilo que Deus traz para nós através de Cristo. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, que você possa desfrutar da palavra. Eu te convido a ler também o capítulo posteriormente, você entender um pouco mais disso, né? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, que você possa estar diante da presença do Senhor, entendendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito incrível. E eu sou apaixonada por Jesus, entendendo que Ele é tudo na minha vida, que Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, e que sem Ele nós não somos nada. Então, glória a Deus, glória ao amor dEle, glória à palavra dEle, e que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Jesus, estamos juntos. Simbora viver a melhor semana das nossas vidas. Eu declaro e profetizo isso. Vamos viver a melhor semana das nossas vidas. Sabe aquelas promessas, aqueles sonhos, eles vão ser realizados essa semana. Eu declaro isso pela fé e nós vamos receber as promessas de Deus essa semana. Amém? Fica com Jesus.